Alô? Alô? 2. Alô? Testando o início das nossas transmissões aqui. Alô? Pois é, amados irmãos, estamos aqui juntos com a graça de Deus e alegres em Cristo, na alegria que o Senhor traz ao coração do seu povo, aquela alegria que decorre dele, por meio dele e para ele. Da mesma forma que a sua palavra, cujo conhecimento não é possível em escolas, em qualquer lugar ou qualquer tipo de academia teológica, e então cuja palavra vem do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor. Assim, a sua alegria não é comparada com qualquer tipo de sentimento que o ser humano experimente, a não ser o que o próprio Senhor, na sua relação com os seus, faz no coração dessas pessoas, do seu povo, né? Então é uma alegria no Senhor, é essa alegria de Cristo. Podemos nessa relação de comunhão, que também só é possível em Cristo, como Paulo descreve em Coríntios 1:2, a todos os que em todo o lugar chamados para serem santos, chamados por Cristo, e então por isso santos, e então esses que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor de vocês, que o invocam, de fato sendo Senhor e Senhor também nosso. É uma grande graça de Deus estarmos sendo formados o seu povo que ele, por ele mesmo, como Cordeiro de Deus, fez na aliança que ele, como Cordeiro de Deus, é diante do próprio Deus, e faz a vida daqueles que ele toca, que ele chama, que ele transforma, que ele muda na humanidade, na nova humanidade, na humanidade de Deus, nesse povo que é o povo que habitará no céu, a nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Então esse povo que na jornada, na batalha da fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, a nós vamos seguindo, irmãos. É uma grande bênção falar com os irmãos que estão em toda parte. Igreja visível de Cristo, povo de Deus, povo que caminha sobre a terra, que é cuidado pelo Senhor, e que o Senhor nos tem chamado para guardarmos os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Povo que anda pelos cantos marginais da terra, marginalizados por causa da incompatibilidade, mas ao mesmo tempo misturados por causa do ministério, da missão que o Senhor Jesus nos deu, como sal e como luz. Oi? Oi. Então nós vamos seguindo a verdade em amor. Começando aqui essa transmissão, deixa eu ir acertando aqui esse ângulo
aí todos os irmãos em todos os lugares, né, seguindo o caminho. Aí tá mais fresquinho. Vamos ver, né? Aqui está um calor muito intenso aqui nesse sul do Brasil, aqui em Florianópolis, e acho que em outros lugares também, mais ainda, mas estamos aqui, né, passando mais essa Aqui é frio. Imagina lá pro Nordeste. Nordeste, Norte. O Rio de Janeiro mesmo, foi um forno. Mas que lá tá terrível, né? Terrível, terra da Tiabá. Ah, emagreci, por favor. Tá mais gordinho, Ah, mas tá? daí quando eu tinha Tá batido bom, faz hein? tempinho. Não, acho que deu só uma enchidinha. Até, irmãos, deixa eu ir ajeitando aqui, Residência, É os não, os só um remédios. pouquinho. hein? Os remédios que a gente toma. Opa! Estamos firmes, né? Manuel, deixa eu chegar aqui assim, irmão, só mais um pouco. Pra ver se isso deu pra... Já ir correndo. Opa! Eu melhorei. Eu vou ter que mudar de novo aqui. Mas é muito difícil pra sair de casa. A fila lá nos ingleses, pra passar, leva 40 minutos. A ilha está muito lotada esse ano, né? Eu acho até que foi recorde. Acidente contra o outro. Mesmo dia, mesma hora. Incrível, né? A quantidade do movimento é imensa, né? Sim, diz que o país algumas pessoas compram um carro com um cara mais. As facilidades, Dá uma né? vida aqui. Tem ali, Tiabá, pode pegar Eu ali. também compro um, não sei como. Algumas Só ali. Você diria? Aqui? Isso. Essa primeira aí, quer dizer, a segunda, é de letra grande. Se quiser pegar, É. facilita. Eu vou ter que operar minha vista. Ah, é? Tô com catarata. Tem marcado já? Quarta-feira eu vou Aí vem? uma consulta com anestesista. Não precisa medicina aqui. De repente ela resolveu crescer. Diz que é rapidinho mesmo. É, mas eu já estou com 85 anos e ainda não fiz isso. Mas É. agora eu estou encontrando muita É dificuldade. meu filho. Isso é uma luta, né? Porque tem que cuidar mesmo, né, Tiabá? Aham. Senão não consegue. Quarta-feira eu vou. Eu acho que não tem muita vista de anestesista. Quando que eu vou operar, eu não sei. Amém, irmão Naef aí. E os outros amados também. Da Hein? lente, o Tiabá. Hein? Dependendo da lente que a senhora colocar, a senhora não precisa mais usar óculos. Como é que é? Dependendo. Então, porque tem, quando opera da catarata, Ah, eles colocam uma lente dentro do olho. hum. Se a senhora colocar uma lente um pouco melhor, uma lente boa, que nem a senhora colocou, não precisa mais usar óculos. Ai, não. Diz que a. Acho que começar. Diz que. Tá bom? Pode ir, estamos Como é que começando. Que o difícil é a recuperação, né? Tem que ter muito cuidado. Não pode abrir a cabeça, não pode. Tem que lavar a cabeça no salão. Tem que usar óculos escuros, né? É. Isso Comprar aí óculos escuros. é. Eu não consigo mais enxergar. Eu não chego a fazer óculos. Tá precisando de óculos também? É, não tem. Não consigo nem mais o Facebook. É melhor comprar Nem antes do e-mail. que comprar Nem É uma notícia. luta mesmo, Não, acho né? que eu tenho sim, mas pode ser Não é qualquer o vermelho, né? óculos escuros. Aí eu tô usando óculos e eu esqueci. A minha Mas tá vizinha bem que difícil. operou disse, porque tem muitas pessoas que operam e não dá certo. Então ela falou que o problema é o cuidado depois, que a operação mesmo em si não é nada. Né? Não tem problema nenhum, mas depois do tratamento tem que pingar colírio de tantas e tantas horas, não sei o que lá. Aí, isso aí que é ruim. Não, criar a cabeça, a gente arria com tanta naturalidade. Pois é, Eu vou irmão. ter que botar
Um negócio aqui, pastor. É, um pra ficar suporte, fácil. para não deixar baixar, Cuidado. né? É verdade. Sei lá, cada um fala. Eu tenho uma vizinha, uma amiga, A Sônia não falou nada disso, não. não, minha É. vizinha fala. A outra diz que não quer nem saber, porque várias amigas dela fizeram e que deu, não prestou, que Ah, piorou. não é assim não. Fica bom, Não cara. sei, Fica eu bom. acho que cada caso é um caso, né? É, Agora, que tem que ter cuidado, provavelmente tem que ter, né? é. Deus vai abençoar. Ah, se O Deus pessoal quiser. fala muitas coisas, né? É, E a às gente- vezes o bichinho assim faz assim. É, o pessoal. A minha vizinha só falou isso, que a operação não é o dinheiro. O negócio é o cuidado que tem que ter. Sempre em tudo, né? Qualquer um pós-operatório é bem importante ter os cuidados, né? No pós, assim. E vamos orar por isso, então, nessa visita ao médico. Mas ainda não está marcado, não. Acho que não. Aham. Está marcado uma entrevista com um anestesista. Olha, irmãos, nós todos estamos dentro, né, da história, assim, a gente está continuando os dias, estamos em 2015, né, Que bênção, uma né? bênção, e esse tempo vai passando assim, e é muito importante, né, que é muito importa que a gente, como sempre temos procurado conversar entre nós, a gente ter o entendimento correto da nossa vida e do acontecimento da história, do tempo, todas as coisas que existem, olhar de uma maneira certa, né? Então é extremamente importante, porque sem essa interpretação correta das coisas, a gente pode ouvir opiniões diversas, como sempre vem, né? E as opiniões, elas surgem assim conforme a cabeça de cada um em qualquer área, como a gente estava comentando aqui, né? Outras áreas, mesma coisa. Então é muito fácil a gente estar diante de fatos, mas interpretados por 1 milhão de ideias variadas, né? E com isso a gente pode estar, a partir dessas ideias, estar errando na real interpretação das coisas, né? Em tudo na vida. Como a vida, ela, como diz aí o ditado popular, é feita de um dia atrás do outro, né? As pessoas têm a tendência de meio que relaxar um pouco na interpretação das coisas e dizer assim, bom, a gente pode errar, interpretar uma coisa mais ou menos, no fim não vai interferir muito naquilo que vai passando os dias, e as pessoas então vão levando mais ou menos de qualquer jeito, né? Ainda mais quando o nível de, vamos dizer assim, o nível que as pessoas acham que precisa ter atenção, ele diminui muito, né? Porque se a pessoa não tem uma margem de crítica muito grande, as coisas críticas para essas pessoas são cada vez menores, daqui a pouco só vai ser suficiente se ele conseguir acordar, comer, trabalhar, ganhar dinheiro, dormir, e já é suficiente. O mais que acontecer, se ele virar uma prostituto ou prostituta, se ele for um drogado, não for drogado, se ele roubar ou matar, tanto faz. Tanto faz. É normal. É normal. O que importa é eu estar acordando, dormindo, comendo, recebendo dinheiro. Então, o nível de condições críticas, ele pode levar a pessoa a reduzir também o tipo de vida que ele vai viver, a qualidade de vida que ele vai viver, né? E, em geral, o mundo está experimentando isso cada dia que passa, né? Por exemplo, a gente tem na política algo chamado de marxismo cultural, é um modo de dizer na política, mas também se chama
diabolização da cultura, tornar a cultura bastante diabólica, né? Ela vai sendo reduzida, a cultura das pessoas, o nível cultural vai sendo reduzido. Então as pessoas não se importam com quase nada. Se você conversar com as pessoas, eles não têm mais opinião de nada, nem opinião, né? Bom senso já foi embora, né? Bom senso para entender determinados princípios não tem mais, né? E eu estava a gente está dentro de um momento na história, nós todos, que todo mundo deve ter visto umas notícias aí a respeito do que aconteceu na França, né? Desse momento lá, aquela situação catastrófica, né? Pessoas entraram numa revista, mataram um monte de gente, e, enfim, é um evento triste, né? Terrível. E aquele homem que foi o principal motivador, né, segundo os que mataram, por conta desse homem, que eles invadiram e durante vários anos se treinaram e fizeram o que fizeram, né? Esse homem, ele veio para o Rio de Janeiro há uns 20 anos atrás. Aí ele teve um encontro com vários cartunistas aqui no Brasil, né? Pessoas que fazem desenhos, esses desenhos críticos, né? Na revista, nos jornais. Alguns desenhos têm muita inteligência, são colocados com muita inteligência. E as pessoas fazem críticas ao governo, fazem críticas a crenças, né? De forma inteligente. E lá naquela época, há uns 20 e tantos anos atrás, ele teve esse encontro para debater se era conveniente ter censura nos desenhos, censura nos cartoons, na área crítica. E eles ficaram debatendo, e o debate foi num bar lá no Rio de Janeiro, chamado Boteco do Timão, uma coisa assim, Bar do Timão, uma coisa desse tipo, né? Mas tem esses lugares, são points, que certos artistas vão e ficam debatendo as coisas, né? Ficaram lá e tal. E ali, ele mesmo falou, na entrevista, naquela ocasião, que depois de 1h30 eles não tinham chegado a conclusão alguma, né? Eles falaram assim, esse é um debate sem sentido, não tem conclusão nenhuma nisso aí, né? Ele fala assim, e por outro lado, quando a gente não tem limites, quando a gente não tem fronteiras, nós chegamos a tal, de tanto a gente falar o que a gente quer, de tanto a gente expor a crítica do jeito que a gente quer, ele diz lá na entrevista, né? Não tem mais graça alguma. Ele fala, não existe mais motivação para nós, né? Não existe mais nada, parece que não tem mais sentido. Então, eles foram vivendo assim, até que eles começaram a entrar no campo, ou já havia esse tipo de coisa, no campo da crítica ao cristianismo, né? Então você tem cartoons assim absurdos, desenhos absurdos de crítica a Deus, de crítica a Cristo e de crítica ao Espírito Santo. Coisas assim que a mente da gente não conseguiria imaginar, a não ser a mente desses homens aí, né? O que eles desenharam. Ninguém falou nada. Desrespeito imenso, né? Depois criticaram o islamismo, né? Foram criticar o islamismo, né? Oi, Mancinese. Há muitos anos atrás, alguns 3, 4 anos atrás, esse mesmo homem, ele fez uma crítica ao Maomé, né? Ele fez uma crítica, uns desenhos contra o Maomé, né? Esse mesmo homem aí. Ô, irmão Dan.
Então, ele mesmo, ele tinha chegado à conclusão, né, na visita que ele fez ao Rio de Janeiro, e o encontro com os cartunistas aqui no Brasil, que não tem sentido fronteira alguma, mas mesmo que você não imponha fronteira, também não tem sentido ficar falando as coisas. Ele já não tinha mais motivação, como ele mesmo diz. E até depois de estar ali já enfadado, como o próprio autor da entrevista disse, né, de 20 anos atrás, depois de estar enfadado, entediado, ele se levanta e fala assim: bom, agora só me resta procurar umas prostitutas. E foi atrás das prostitutas do Rio de Janeiro, né? Então é assim, né? E onde está a capacidade das pessoas de perceberem as fronteiras, né? Não tem mais, não precisa. Eu me lembro também de alguns jogadores do Brasil, quando foram jogar futebol na Arábia, as esposas deles tiveram muita dificuldade de se adaptar, porque havia uma diferença, e há uma diferença cultural imensa, né? Imensa. Quando a gente vai viajar para lugares assim diferentes do Ocidente, você pega, por exemplo, uma vez o irmão Vinícius, ele estava falando assim: pastor, nós estamos sendo convidados para trabalhar na Emirates, né? A Emirates é simplesmente a maior empresa de aviação do mundo, só que a sede é Dubai, né? Dubai. Então, os donos são árabes, tem a maior frota de aviões gigantescos do mundo. O que o senhor acha? Eu falei: olha, Vinícius, a cultura que vocês vão enfrentar, ela é de uma diferença assim extremamente grande, né? O modo de você se portar, o modo de você olhar, como é que você vai responder. Por mais que você tenha um preparo dentro do mundo da aviação, não é suficiente para você encarar essa diferença cultural de um momento para o outro, sem que você faça um curso extremamente profundo para você saber lidar com aquelas pessoas, né? A gente sabe de muitas pessoas que foram passear em Dubai, estavam na praia, só pelo simples fato do namorado olhar do lado, beijar assim, ó, aquele selinho na moça, os dois foram presos. Eu vi essa reportagem. Né? É proibido beijar selinho, a gente chama de selinho, lá não tem selinho, não existe selinho, ali é prisão. Né? E essa semana, um moço que tem um blog na Arábia Saudita foi preso. Né? 1000 chibatadas. Tá falando isso da e 10 anos de prisão. Mas vai ser assim, já recebeu uma? Já recebeu 50. Tudo uma vez só não dá. Aí aos poucos ele vai recebendo as 1000 chibatadas. Ele é da Arábia Saudita, criticou num blog a religião, algumas questões, foi preso, né? Então quando a gente toca nas culturas do mundo, quando a gente toca nas diferentes lugares e posições que a gente vive, que as pessoas vivem no mundo, né? É importante, até para viajar, as pessoas são... Olá, Pedro! Oi, Pedro! Oi, Pedro. Esther, tudo bem? Irmã Patrícia, Jason, queridos, né? Então, o mundo, irmãos, ele foi tomando configurações, cada vez mais posturas diferentes umas das outras nos diversos lugares, né? E o Oriente, ele tem uma maneira de se compor diferente do Ocidente. Mas aí eles vêm para o Brasil e fazem o contrário. Eles vêm mexer com as mulheres casadas, eles vêm fazer o pior aqui. E daí Sim, eles não sim. têm nem 10 chibatadas. Não tem. O modo... Eu já vi. Sim, isso é verdade. Aqui tem, né, leva um nome muito ruim no Brasil. Pois é, para eles lá né? O Ocidente em geral, né, mesmo lá. em Londres, aquelas questões dos hotéis, né, e que a gente sabe que os grandes líderes do Oriente
vão para os hotéis londrinos e alugam o andar inteiro para fazer o que eles querem, que não pode fazer lá no mundo deles. Então, assim, tem muito dessas coisas, porque a hipocrisia mundial é muito grande. A hipocrisia do mundo é muito grande. O mundo é hipócrita. O mundo é falso, né? O mundo jaz no maligno. Ele jaz no maligno. Então, nós estávamos falando no começo isso, que se a gente não entender as realidades do ser humano, nós vamos ficar, olha, os caras metralharam aqueles 12, né? E mataram mais não sei quantos. Ah, mas isso é terrível, claro que é terrível. Terrível, né? Tudo que é ruim é terrível. Qualquer coisa é ruim, né? Então, mas eles ofenderam o pessoal do Oriente. Então, e eles hoje, o pessoal da revista, disseram assim, nós vamos continuar ofendendo. Nós vamos continuar criticando. A postura cartunista parece que ela acha que não tem fronteiras, né? Ela não está nem mesmo imaginando que a chamada imprensa ela luta por uma bandeira que não é real. Não existe isso em lugar algum. A chamada liberdade da imprensa, ela ultrapassa, ela tem a visão, inclusive por causa dessa situação que está acontecendo, as pessoas estão sendo levadas num tipo de movimento amplo de multidões, né? Como se esse momento fosse importantíssimo para você movimentar a opinião de multidões, para você defender a chamada liberdade da imprensa. Quer dizer, o que significa a liberdade de imprensa? Você não ter fronteira alguma, né, com os valores. Há pouco tempo atrás aqui no Brasil, um pastor deu um chute numa santa em programa ao vivo. Ele deu um chute numa santa. Quer dizer, para a cultura daquela religião, aquela santa não tinha valor algum, né? Para a cultura de outro grupo religioso, aquela santa tem um grande valor. Aí você vai ao vivo e dá um bico, dá um chute. Então, a gente lida na área do conhecimento humano, na área das ciências teológicas, religiosas, profundas do ser, de conteúdos sagrados, conteúdos de valor, não é? Então, se você conhece o suficiente para você imaginar que determinadas coisas não têm valor algum, mas, uma vez Paulo disse assim, perguntaram para Paulo assim, é possível a gente comer carne sacrificada ao diabo? Se tiver um tanto de carne aqui no chão, que foi sacrificada ao demônio, é possível? Ali estava um grupo fechado, Paulo e ele disse assim, quem foi que fez a carne? Quem foi? Foi o diabo ou foi Deus? Aí eles falaram, foi Deus? Então você pega aquela carne, você agradeça a Deus e coma. Certo? Não tem problema. Agora, Paulo disse assim, se pode acontecer, no entanto, que perto de vocês existam pessoas que na mente deles, aquele ato que vocês vão fazer, que para vocês está superado, não tem problema, mas para aquelas pessoas aquilo causaria um dano, né? Uma espécie assim de que a pessoa ficaria revoltada ou ofendida, né? Causaria escândalo. Então Paulo fala assim, cuidado, às vezes é melhor você não pegar aquela carne, não por causa da carne, não disso, mas por causa daquela pessoa. Uma pessoa é importante ser respeitada, cuidado. E que entra o testemunho, né? O testemunho, cuidado, né? Então, Paulo disse, para quem é de Deus, todas as coisas são possíveis, são livres. Né? Não tem nada proibido. Mas você vai saber os limites.
pelo respeito ao próximo. Então, se você está lutando por um tipo de ciência que não tem fronteira alguma, perante qualquer pessoa, isso é extremamente absurdo. Nós estamos chegando a momentos que, se você for fazer uma viagem hoje, né, qualquer lugar daqui vai para a Arábia, eles vão dizer para você, olha, a cultura lá é assim, leia tudo isso antes de ir. Se você for para a Ásia, se você for para a Índia, né, qualquer lugar ali, olha, leia bem isso aqui. Olha, cuidado com essas palavras, não fale. Não fale essas palavras. Não faça isso. Né? Não tente pôr uma blusa numa mulher. Não faça isso. Né? Então a pessoa não sabe. Né? A pessoa não sabe o que significa as coisas aqui no Ocidente. Não tem nenhuma referência disso aí. Mas se você está lá, né? e você está aqui fazendo determinadas reportagens e que diretamente você está ofendendo aquelas pessoas, né? Então você tem que ter uma atitude de ser repreendido, de ser corrigido pela própria convivência mundial das coisas, né? Então, quando a gente não sabe as fronteiras mais, como esse mesmo autor aí, quando esteve no Rio de Janeiro, né, 20 anos atrás, ele disse assim, eu não sei por que nós estamos debatendo com os cartunistas, né? Não sei por que nós estamos debatendo esse negócio de fronteiras. Eu vou pegar umas prostitutas, dá licença. 1h30 depois da conversa, foi atrás das prostitutas, né? Então, né, é muito ruim desconhecer e ter uma redução de valores, reduzir os valores. Então, a nossa situação mundial hoje, né, ela trabalha, ela convive com um Ocidente principalmente, quase não tem valores mais, nenhum. Moral, por exemplo, a moral ocidental, né, que começou alta por causa da Bíblia, da formação que a Bíblia deu ao Ocidente, quando a história do Ocidente foi sendo desenvolvida, ela se desenvolveu sobre a Bíblia, né? A Europa, os países europeus ali, Estados Unidos, né? Depois vem vindo assim para o lado nosso aqui. Mas, com o tempo, foi sendo perdido, os valores foram sendo deixados de lado, né? E essa redução deu lugar a uma demonização cultural, né? Essa demonização cultural é onde as pessoas hoje, quando fazem os programas, por exemplo, os programas de comédia no Ocidente, principalmente aqui no Brasil, eles são muito baixos, né? É muita imoralidade. Claro que a gente não vai sair matando esse pessoal, isso é um absurdo, né? Não é para fazer isso. Mas o rebaixamento foi terrível. Novelas, né? Quando você vai assistir novelas, aí as pessoas dizem assim, por que será que as crianças na escola não respeitam mais os professores? Por que será? Né? De onde vem o conteúdo educacional? Tem que vir de casa, né? Vem de casa. Mas se não tem em casa isso, ele vem sem nenhum. Mas ele vem não sem nenhum. Ele está vendo dentro da sua casa, porque em todas as casas hoje tem internet, todas as casas têm televisão, né? Ele está vendo a pior qualidade de formação moral possível. A pior qualidade. Né, irmãos? Então, assim, quando a gente está diante de um mundo desse, que está desgraçado, né? Então você tem grupos extremamente violentos que se preparam para matar os outros. E eu me lembrei muito nesses dias que a gente está vendo essas situações, me lembrei muito daqueles discípulos de Jesus. Você tem Jesus passando, né? Você tem ali perto das pessoas e chamando as pessoas para segui-lo, né? O ato de Deus, quando Deus trabalha em direção a um coração humano, não é assim para formar uma religião, né, irmãos? Não é para formar uma religião. Ele está chamando pessoas a serem novas pessoas. Novas.
As pessoas estão buscando liberdade, sem Deus não é possível. Estão buscando moral, sem Deus não dá, não é possível. Ter um conteúdo moral alto, não dá. Sem Deus não é possível, né? Por isso que naquela vez que a gente começou a pensar em Marcos, né? Em Marcos, no capítulo 13, que nós vimos outro dia, quando nós começamos a pensar em Marcos, que na verdade começou desde o capítulo 11, mas relembrando, né? As pessoas estão aí hoje num movimento mundial em favor da liberdade de imprensa. Pessoal, milhões de pessoas, milhares de pessoas, né, se reunindo, fazendo. Os grandes líderes mundiais foram para a França darem as mãos e andarem por aquelas avenidas, milhões de pessoas ali, em uma passeata mundial em favor da liberdade da imprensa. Né? Impressionante a mobilização mundial causada pela comoção da morte desses homens. Homens que ninguém precisava ser morto desse jeito, não é para ser, né? Mas eles também, e muitas vezes o que está acontecendo na nossa imprensa e na nosso sistema de comunicação ocidental é da pior qualidade possível, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Quando Jesus ele estava lá em Marcos 11, chegando em Jerusalém, Marcos 11, nós vimos que Jesus chegou em Jerusalém de um jeito glorioso, né? Triunfal. Porque todo mundo via em Jesus a pessoa que ia conseguir dar a eles a libertação daquela opressão de Roma. Né? Roma domina o mundo, domina Jerusalém. Roma é violento, é um domínio violento. Na verdade, é violento contra quem reage. Né? Os judeus reagiam sempre contra Roma. Reagiam sempre. E eles estavam esperando alguém. Quem será essa pessoa que pode libertar os judeus de Roma? Quem será? E eles aliaram a ideia da libertação de Roma com as promessas do Messias. Durante todo o Antigo Testamento fala do Messias, nós sabemos isso, né? Então eles estavam agora diante de um domínio mundial, era um domínio mundial sobre eles, era uma opressão, né? Porque eles eram um povo que teve seus dias áureos, foram grandes em determinado momento, né? E agora viram que Jesus chegava com aquela marca messiânica, a marca do Messias. Jesus chegava como Messias. O que é o Messias? Né? É aquele que tem a condição de pegar, levantar uma nação, levantar um povo, dar armas a esse povo, e esse povo vencer o domínio de Roma. Né? Então nós vamos pegar as armas contra Roma, vai ser maravilhoso, vamos conseguir destruir o poder romano. E então, aqui no capítulo 11, quando Jesus chegava em Jerusalém, ele chegava aclamado, né? Esse aí é o nosso líder, né? Esse aí é aquele que vai nos dar condições de vencer esse poder. A multidão aclamou, irmãos, a multidão recebeu Jesus, a multidão de Jerusalém. Bom, nós vimos também, fazendo um resumo aqui,
a partir do versículo 15, que Jesus foi lá para o templo que tinha sido destruído, e há 50 anos o Herodes estava reconstruindo aquele templo. Agora ele reconstruiu, assumiu a reconstrução, né? Nessa reconstrução ainda faltaria, segundo os historiadores, 30 anos para acabar a construção. Seria um total de 80 de construção de um templo. 80 anos construindo um templo. Esse templo era muito maior que o outro templo destruído. Muito maior. E era muito mais rico. Muito mais bonito. Como nós falamos outro dia, as paredes eram de mármore branco, reluzentes. As noites eram iluminadas por tochas, extremamente bonito de ver. As pessoas chegavam ali, os judeus diziam assim, havia uma citação judaica que dizia: este é o lugar mais alto da terra, o lugar em que o céu toca a terra e a terra toca o céu. É aqui que Deus mora. É claro que Deus não mora ali. Ali não é o céu, né? Jesus estava mostrando aqui que ali não era o céu mesmo, né? Porque no céu não tem essa coisa de fazer mercadoria das coisas de Deus, né? Não dá. Então, isso não é o céu. Tanto é que Jesus foi chegando lá no templo e foi dando chicotada em todo mundo. Para eles, aqueles negócios eram lícitos, legítimos, corretos. Na ideia deles, aquilo que estava sendo feito era perfeitamente possível, porque afinal eram comerciantes do sagrado. Eles estavam ajudando o pessoal a compor o culto, né? Isso foi alvo de repreensão da parte de Cristo, mas o pessoal achava que não. Como que pode Deus achar ruim com isso? E Deus achou ruim com isso, né? A ideia de Jerusalém sobre Jesus era uma no começo do capítulo 11. Para eles, ali estava o herói. Agora, aqui no versículo 15 em diante, que Jesus chicoteou todo mundo, aí já não era mais a mesma. Jesus já estava mal na foto, como dizem, ficou muito mal. O pessoal começou a odiar Jesus, né? Então, irmãos, o templo de Jerusalém, durante o dia, tinha aqueles cantores hebreus, né? Cantando os salmos de uma forma lindíssima. Cantavam. E eles tinham tanto perfume, como falamos aqui da outra vez, dentro do templo, que dizem os historiadores antigos que era tal quantidade de perfume que a muitos quilômetros distantes as cabras começavam a espirrar ficavam com alergia. As cabras era tanto perfume que dava alergia em cabras, né? Quando estavam as cabras espirrando, eles diziam: tá mais ou menos perto, gente, estamos quase chegando, né? No templo, né? Então eram coisas assim extremamente incríveis, né? E o pessoal tinha a ideia de que era ali que as coisas se resolviam. Bom, irmãos, no capítulo 12, Jesus ele vai afirmar para aquelas pessoas em Jerusalém que cuidavam dos estudos da Bíblia. Um dos exemplos que nós vimos está aqui no capítulo 12, no versículo 24, né, que eram os saduceus. Eles estavam errados, a ideia deles estava errada, eles não conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam muito a Bíblia, mas não conheciam a Deus, não conheciam nada de Deus, estavam errados, né? Jesus diz aqui: o erro de vocês é porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é possível que aconteça isso
grupos de pessoas que estão separados para estudar a Bíblia. É possível que teólogos, que pastores, né, que precisam dar a resposta certa para o povo sobre Deus, não estejam dando. É possível isso. Jesus está dizendo isso. Eles estavam errados. Aqui é os saduceus, mas também aqui vai aparecer a questão dos fariseus. E, né, com essa repreensão, Jesus diz aqui no versículo 27 que todo o trabalho deles, todo o trabalho desses teólogos, eram em cima de quê? Vocês trabalham em grande erro. 27, olha só. Marcos 12, 27. Não é? Todo o trabalho de vocês laborais em grande erro. Está vendo? Quer dizer, vocês estão trabalhando, fazendo esse monte de coisa que vocês fazem. Vêm aqui no templo, fazem tudo o que fazem. E está errado. Então, não é só um erro, é um grande erro. É possível, irmãos. Então, a sociedade, o povo, quando Jesus passou perto da coletoria de Mateus, Mateus era um coletor de impostos, ele trabalhava para Roma. Ele trabalhava para Roma. Quando esses homens com metralhadora pararam no meio de Paris, no centro de Paris, saíram do carro e disseram, dentro desse carro tem uma das pessoas que a gente precisa matar. Eles foram, e está tudo filmado, metralharam o cara lá dentro da van. O policial que tomava conta dele era muçulmano, era um policial muçulmano. Ele saiu correndo, esse homem com a metralhadora foi atrás e matou ele friamente na calçada, né? Então o Mateus, né, ele era um trabalhador lá do povo judeu, só que ele trabalhava para Roma. E como esse policial, se eles fossem, esse outro que matou esse policial era da mesma fé, né? Mas ele matou qualquer um judeu. Se pudesse, ele mataria Mateus. Qualquer um judeu, se pudesse. Na hora que Mateus estava trabalhando lá na coletoria. O que é uma coletoria? É o leão do imposto de renda. Ele ficava sentado lá num lugar para receber o imposto do povo. Só que ele não ficava sozinho, tinha 50 soldados romanos junto com ele, né? Era a tropa de elite de Roma que ficava ali. Senão matavam ele, né? Senão matavam. Então Mateus era um judeu trabalhando para Roma, odiado pelos judeus. Claro que ele era odiado pelos judeus, né? Aí a vida dele estava seguindo, ele tinha lá as lutas dele, e um dia Jesus passou perto onde ele estava e só disse o seguinte: Mateus, segue-me. Irmãos, só Mateus sabe que tipo de tristezas, de angústias, de lutas. Nós sabemos o que é tristeza, né? Nós sabemos isso, o que são lutas. Não é possível, a gente sabe o que é. A gente sabe o que é dureza, batalha, sofrer. Nós sabemos certas coisas assim. Mateus estava agoniado de algum jeito, ou não sei como é que ele estava. Eu sei que a palavra de Jesus é assim. Ela vai chegar no profundo do coração de uma pessoa. E chegou no profundo do coração de Mateus. A palavra de Deus diz que Mateus se levantou, deixou tudo o que ele fazia. Já pensou, irmão? Deixar um emprego daquele? Os historiadores dizem que Roma pedia 10% de imposto de cada pessoa. 10%. Igual Israel.
Israel também pedia 10% de imposto de cada pessoa, chamado dízimo, né? Então, Malaquias fala do dízimo. O dízimo é para que a nação de Israel tenha sustento, né? A nação de Israel é teocrática. Roma pedia 10%. Né? Então, qual o salário de Mateus? Quanto Mateus ganhava por mês? Ele ganhava do que ele conseguia tirar a mais do cidadão, né? Os historiadores antigos dizem que os trabalhadores de coletar imposto, eles coletavam 50% das pessoas. 50%. Está quase igual ao Brasil, né? O Brasil chega a coletar 50% nosso, ou um pouco mais às vezes. Até o meio do ano a gente trabalha pagando imposto. Do meio do ano para frente é livre. É livre. Maravilha, né? Aí, né, irmãos? Então, é uma situação assim. Parece. Aí Mateus, ele era muito rico. O outro que era coletor de impostos e era muito rico era Zaqueu. Era muito rico, ele era muito rico. Porque Roma ganhava 10%, e o coletor ganhava muito mais que Roma inteira. Ficava muito rico, né? Mas Roma não queria saber. Agora, o povo queria saber, o povo ficava com muito ódio. O povo sabia que Roma coletava 10%. Se nós tivéssemos que pagar para o nosso governo igual Roma recebia, era uma maravilha. A gente só pagava 10% de imposto, né? Que era suficiente para um império romano se manter por 1000 anos. Era suficiente, né? Bom, e olha que ele tinha um aparato para dominar o mundo, que tinha que manter exército, manter, enfim, tudo aquilo, né? Bom, irmão. Aí o Mateus foi, irmão, já pensou? Ele se levantou. Diz o texto, Jesus vinha vindo. Eu fico imaginando Mateus olhando e pensando, lá vem mais um para pagar imposto, né? Lá vem mais um. Jesus vem vindo. Talvez o mais próximo que a gente possa imaginar do que aconteceu com Mateus foi quando nós nos fomos salvos. Naquele momento que a gente foi salvo, que a gente entregou a vida a Cristo, né? Quando aconteceu aquela parada na vida da gente, aquela mudança, ou aquele momento que a gente começa a mudar, ou que a gente pensa, puxa vida, realmente eu sou de Deus. Tem um momento assim, né? Então, Jesus só falou isso: Mateus, segue-me. Não dá para reproduzir a intensidade, o poder da fala de Jesus. Só sei que a Bíblia diz que Mateus se levantou, né, e foi embora, irmãos. Os soldados, escolta dele, já pensou? A escolta. O que está acontecendo com esse homem? Ele é o nosso comandante aqui, né? O que está acontecendo? Ele pegou e foi embora. Então, eu fico imaginando o Mateus sair dali sem escolta. É um risco muito grande. Mas ele estava vendo agora Cristo. E ele foi com Cristo. Né, irmãos? A palavra de Deus também menciona um homem. Havia um grupo lá naqueles dias parecido com a Al-Qaeda, por exemplo. A Al-Qaeda é um grupo que luta pelas seus ideais lá na região das Arábias, daquele povo. Tem também Talibã, né? Tem ISIS, tem vários grupos para lá. Cada um desses grupos, às vezes eles lutam até entre eles mesmo, às vezes, mas eles têm um grande ódio, né, pelo Ocidente, né? Todo mundo é tido como demônios lá nesses grupos radicais. E então tem acontecido também de pessoas que trabalham para os Estados Unidos, lá dentro do Iraque e no Afeganistão, que são de lá mesmo. Eles são de lá, né?
são iraquianos, são o pessoal do Afeganistão, trabalha para os Estados Unidos lá. E tem acontecido que esses grupos chegam perto onde estão eles lá trabalhando e jogam uma bomba lá. Outro dia, essa semana passada, uma menina, mais ou menos do tamanho da Esther, 10 anos, pôs uma bomba e matou um monte de gente. E ela mesma morreu, evidente. Né? Então, coisas assim que acontecem lá. Matou entre pessoas que eram do próprio povo, mas que trabalhavam contra o povo ali. Né? Aliados do Ocidente, eles chamam assim, aliados da democracia, do Ocidente. E um grupo desse tipo, na época de Jesus, chamava zelotes. Zelotes. Né? E tinha um homem chamado Simão, que era dos zelotes. Já pensaram, irmãos? Um homem como Simão, ele era pronto para matar qualquer um que fosse do próprio povo que trabalhasse para Roma. Estava pronto para matar. Mas um dia, Simão ouviu a voz de Jesus também, dizendo assim: segue-me. Segue-me. Irmãos, só tem um poder no mundo para destruir qualquer conflito e confusão entre os povos. Irmãos, eu fiquei vendo hoje esse pessoal lá na França, o pessoal lá na Arábia, quanto esse povo precisava saber que tem uma voz que é suficiente para acabar com essa desgraça, que é a voz de Cristo. Não tem outro poder, não existe outro poder. E não é uma coisa religiosa, é um poder de Deus. Quando Simão, agora salvo por Cristo, se encontra com Mateus, agora eles se abraçam, eles são irmãos. Por causa de Mateus ter se convertido é que a gente tem o Evangelho de Mateus. Foi ele que escreveu. Né? Simão foi servir ao Senhor por aquelas paragens também. Né, irmão? Então, quando Jesus está colocando aqui no capítulo 13 agora, né? Quando Jesus está colocando aqui no capítulo 13, que a gente falou outro dia, ao sair Jesus do templo, não é? Ele estava dentro do templo conversando com o fariseu, com os saduceus, com os escribas. Ele teve uma conversa profunda, tanto é que a gente vê aqui ele falando com eles no capítulo 11 e 12. Irmãos, quando Jesus ele se apresenta perante as pessoas, é para que as pessoas tenham uma chance, uma oportunidade. Quando a palavra de Deus é falada a nós, é para que a gente seja retirado do mundo, daquilo que amarra a gente, daquilo que causa em nós os danos que só o mundo pode fazer. Jesus está arrancando a gente do mundo com a sua palavra. Ele está preparando a gente para Ele mesmo, para o dia que Ele vai voltar. E é assim que vai acontecer. Só que antes disso, Jesus disse assim: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. É isso que ele está falando. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Né? Então, quando Jesus começou a falar aqui, quando os discípulos, né, impressionados com o templo, então o coração dos discípulos estava amarrado no mundo. No caso, aqui no templo. Eles olharam para trás e falaram assim: que maravilha, Senhor, olha só, mestre, olha essas pedras. Isso está escrito no versículo 1, né? Marcos 13, 1. Olha só que pedras, Senhor, que pedras. Né? Aí, que construções. Então, no caso dos discípulos, aquele aparato de construção era extremamente impressionante, era aquilo que estava o coração deles grudado, o temor deles estava naquilo ali, né, irmãos? Uma vez Jesus disse assim: eu sou o caminho, não é? Lá em João Jesus disse: eu sou o caminho. Irmãos,
Quando Jesus está dizendo Ele é o caminho, nós vamos ser retirados de tudo, né? De qualquer uma das coisas que não tem sentido. Qualquer coisa que não tem sentido. É Ele que tem sentido. É Cristo que tem sentido, né? Não há sentido em mais nada no mundo depois que Cristo veio. Na verdade, nunca teria antes também, né? Mas agora com Cristo está bem claro para eles, está definido e tem que se definir, porque o último dia já começou. Nós estamos vivendo o último dia. Quantos cristãos estão prontos para viver esse último dia do jeito que Cristo está dizendo que a gente deve viver? E não só isso, porque se nós não tomarmos cuidado, irmãos, as coisas que vão acontecer ao nosso redor no mundo, elas são suficientes para prender a nós mesmos nisso. Entende? É muito fácil. É muito fácil. Da semana passada para cá, que nós estamos dentro dessa mensagem aqui, pensando sobre isso, o pessoal fez essa situação acontecer lá na França. E movimentou milhões de pessoas, como está movimentando e vai movimentar ainda, porque isso está numa ebulição, isso está aumentando a tensão mundial, né? O pessoal na Arábia diz que vai continuar atacando, o pessoal na França diz que vai continuar fazendo caricatura, o mundo inteiro diz que não vai permitir não fazer isso, e que todo mundo está unido em favor da liberdade. Então, o que está acontecendo? A tensão, o mundo está elevando um tipo de situação que vai estar causando no mundo inteiro uma tensão ainda maior, né? E o mundo está envolvido nisso. Tem debate para todo lado perguntando: e os terroristas estão certos? E eles eram terroristas ou não? Será que eles foram ofendidos ou não foram? E o pessoal da revista, está certo ou não estava? Eles ofenderam ou não ofenderam? Então, uma ebulição. Isso é capaz de cair até no vestibular, né, irmão? É um negócio assim insano. Estão chamando esse momento de dia 11 de setembro do cartunismo, né? 11, né? 11 de setembro. 11 de setembro do cartunismo. Quer dizer, da mesma forma que foi uma tragédia nos Estados Unidos, 11 de setembro de 2001, né? É uma tragédia mundial essa situação atingindo a liberdade ocidental, né? Bem, aí está a discussão em cima disso aí. E as pessoas vão perguntar: e aí, o que você acha disso? Por quê? O que vai acontecer agora? Né? Claro, está aumentando a tensão está imensa. E Jesus, então, naquele meio daquela situação em que a tensão de Jerusalém subiu contra ele, né? Agora, irmãos, não tinha mais amor por Jesus. Depois que ele fez tudo isso, não tinha mais. Dentro do templo, a primeira coisa que ele fez foi chicotear os mercadores. Depois ele falou contra os fariseus. Depois contra os saduceus. Depois contra os escribas. Qual era a fala contra? Era para que eles se convertessem. Era para que eles se voltassem. Era um chamado à verdade, ao caminho, à verdade e à vida. É para tentar tirá-los daqueles amarras que o mundo faz, né? E finalmente tinha a construção maravilhosa, que até os discípulos estavam caídos por aquela construção, né? A Igreja Católica, como a gente falou, ela é assim, especialista em fazer mega construções para deixar o povo com uma sensação de vermes, né? De ir daqueles mais baixo pó possível. Quando você entra, a sensação de entrar dentro de um templo católico de nível normal, nas grandes cidades, é você ficar extasiado. A pessoa fica extasiada, assim, de tanta riqueza, de tanto detalhe, de tanta grandeza, né? A pessoa fica assim. É difícil uma pessoa que não se espante, né? Evangélicos estão fazendo a mesma coisa, né? E alguns evangélicos começaram pequenininho, porque houve tempo, quando a gente mesmo, no passado, você chegava num lugar, aí começava aqueles templinhos, né? Começava primeiro debaixo da árvore. Quantas vezes a gente começou a trabalhar debaixo de árvore, na rua, né? Nas calçadas, a gente ia assim, aquelas criançadas vinham e começavam a aceitar o Senhor.
Aí daqui a pouco vinha aquelas campanhas para comprar terreno, para construir templo. Então é a mesma visão católica, né? Que tem. Aí depois o povo evangélico foi ficando mais rico, aí foram construindo templos de 1 andar, de 2, de 10, de 20, 50. Então aí constrói, já tem até satélite evangélico no espaço, né? Então é um negócio assim, que não para, é uma coisa faraônica, né? Agora, os discípulos ficaram impressionados com aquele templo. Então eles estavam diante de um fenômeno totalmente mundano, que não tinha nada a ver com Deus, que Jesus estava tentando, Jesus, irmãos, o próprio Deus, está ali, saindo do templo, né, tomando uma direção, esperando que os fariseus deixassem aquela teologia, os saduceus também, os escribas, todo mundo, e viessem após ele, seguindo ele junto com aqueles 4, porque só tinha 4 discípulos de Jesus ali, né? Só 4. E o nome deles está aqui no versículo 3. Né? Em Marcos 13, 3, a gente vê quais eram os 4. E os 4, se não fosse a palavra de Jesus, eles ficavam lá olhando para o templo, fazendo selfie, né? Eles fizeram um selfie, realmente tem aqui um selfie. Até que Jesus até usa a palavra vês, quer dizer, estão vendo. Vocês estão vendo? Quer dizer, isso que está atraindo vocês é o que vocês veem? O que atrai vocês é o que vocês veem? O que fascinou vocês é por causa do que vocês viram? É isso só? É só isso, gente. Né? Eu, o Eterno, estou aqui diante de vocês. Eu, Jesus, o Eterno, está diante deles. Aí Jesus disse assim: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quer dizer, Jesus está dando uma palavra profética aqui, tanto em relação ao templo, quanto em relação ao mundo, irmãos. Isso tem a ver com o templo e tem a ver com o mundo também, mas em relação ao mundo ele vai falar daqui a pouco. Né? Quer dizer, há um paralelo. É claro que o templo foi derrubado, destruído no ano 70. Exatamente quando terminaram de construir, porque faltava lá, de acordo com os historiadores, 30 anos para construir. 30 anos. Aqui era o ano 30 por aí, 32, 33. 33 já. Vamos imaginar que aqui fosse o ano 33, o ano da crucificação de Jesus. Mais 30, que normalmente se levou para acabar o templo, ano 66 a 65. Eles só desfrutaram do templo novo por 5 anos, provavelmente. Porque no ano 70 o Império Romano entrou em Jerusalém e destruiu tudo, não sobrou nada. Até hoje, irmãos, foi difícil achar restos do templo hoje. Foi difícil, mas acharam. Fizeram o que fizeram que acharam. E agora estão querendo construir outro. Né? Outro. Maior, melhor. Né? Foi o próprio Jesus que disse que isso vai ficar destruído. Já pensou, irmãos? O próprio Deus diz que isso vai ser destruído e acabou, não tem mais. Mas o pessoal é tão idólatra. É possível que judeus e cristãos e árabes talvez sejam tão idólatras que vão construir outro templo desse. Já pensou? Como talvez até venha a surgir uma tríplice aliança para fazer esse templo. Né? Católicos, evangélicos, judeus, católicos e evangélicos seriam os cristãos. Então, os cristãos, judeus e árabes. E constrói o templo. E o Edir Macedo. Já fez aqui. Já fez aqui. Ele estava querendo fazer em Jerusalém, mas o pessoal não deixou. Né? Expulsaram ele de lá. Danado. É um diabo mesmo. Mas agora, os judeus com o Papa são de acordo, né? tudo de acordo, já estão de acordo. Né? E uma coisa incrível. Então, irmãos, Jesus procura ajudar nós a ter uma distinção muito grande entre o que é terreno, o que é finito, né? O que é temporal, o que vai acabar
E a gente tomar cuidado de não nos deixarmos levar por essas coisas. E ele vai tirando as amarras da gente. Quando ele veio, né, não era mais para existir a nação de Israel, era para existir pessoas que seguissem ele, Jesus, o Deus de Israel. Que a grande glória de Israel é o Deus de Israel, que estava diante deles, né? Irmãos, é tão importante essa parte aqui, porque o mundo, Jesus então aproveita esse caminho, né? Quando está aqui no... Agora a gente tem que ir para Mateus, né? Para Mateus 24. É a mesma história, o mesmo momento, e nós estamos procurando tirar mais ensinamentos, ouvir, sermos ensinados pela palavra do Senhor ainda um pouco mais do que daquilo que a gente já está vendo nesses dias. Em Mateus 24, no versículo 3, né? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver se a gente vai precisar de um detalhe de Marcos. Deixa eu ver aqui. Sim, não queria que os irmãos esquecessem de um detalhe que está em Marcos 13. Tem um detalhe em Marcos 13, que antes de ir lá para Mateus 24, Marcos 13:3, tem um detalhe dizendo assim, ó: no Monte das Oliveiras, Jesus estava de frente do templo. Isso é importante, né? Então você tem de um lado algo finito, algo que é no mundo, algo que é temporal, temporário, algo que passa, algo que vai acabar. Jesus até disse isso, vai acabar, vai ser destruído, não vai ficar mais. De um lado está isso, né? E de outro lado, sentado de frente ao templo, está o próprio Deus, só que ele está lá no Monte das Oliveiras, né? Dá para perceber isso, né? Então Jesus caminhou com os discípulos de lá do templo até o Monte das Oliveiras e sentou lá, ficou de frente assim. Agora lá em Mateus agora 24, nisso aí, naquele silêncio que estava, porque ninguém falou mais nada, Jesus só falou aquilo, eles ficaram quietos e ficaram perguntando, pensando, né, o que ia acontecer. Eles resolveram perguntar a Jesus, que a gente falou da outra vez, que na mente deles, irmãos, na mente deles, a teologia dos discípulos, além deles estarem grudados naquilo que é temporal, que Jesus também tirou eles disso, a teologia deles estava errada também, porque imaginaram que se o templo fosse destruído, Jesus não tinha falado nada sobre escatologia para o resto do mundo, em relação ao resto do mundo. Ele só tinha falado que o templo ia ser destruído, só isso. É uma escatologia para o templo. Os discípulos pensaram que o mundo inteiro ia acabar junto. Foi eles que pensaram isso. E eles perguntaram para Jesus. Lá no versículo 3 diz assim: Senhor, então fale para nós, quando é que todas as coisas do mundo vão acabar? Quer dizer, quando vai ser isso? Quer dizer, eles fizeram uma outra confusão. A confusão deles era, se o templo acaba, o mundo acaba também. Porque o templo é o pico do mundo, é o máximo que o mundo tem da parte de Deus. Se Deus derrubar o templo, ou se o templo acabar de algum jeito, o mundo inteiro vai acabar. Essa é a ideia judaica. Isso está escrito nos escritos antigos dos judeus, né? Há escritos antigos que dizem assim, enquanto, até eu li para os irmãos da outra semana, né? Enquanto, cadê? O escrito é assim, vamos acertar, é meio grande. Bem, lá em Roma tinha um ditado parecido, estava assim, ó, em Roma, já falando para os irmãos também, que, lembra, sabe o Coliseu romano? Né, o Coliseu,
O Coliseu tinha um ditado em Roma que era assim: enquanto o Coliseu resistir, Roma resistirá. Né? Quando o Coliseu cair, Roma cairá. E quando Roma cair, o mundo também acaba. Né? E essa era a mesma ideia dos judeus quanto ao templo. Para eles, enquanto o templo existisse, o mundo ia existir. Quando o templo acabasse, o mundo acaba. Então essa teologia esquisita, essa escatologia, estava na cabeça dos discípulos. Irmãos, nós estamos bastante dentro do tema da vinda de Jesus. Muito dentro. Nesses últimos meses e anos. Que é, na verdade, o tema mais importante do Novo Testamento. É o que se fala mais no Novo Testamento. Mas também hoje nunca se teve tanta confusão sobre escatologia. Tem gente que fala que Jesus vai voltar e vai reinar lá em Jerusalém. Tem gente que fala que vai ter um milênio, que Jesus vai ficar reinando 1000 anos. Tem gente que fala, é uma bagunça. Irmãos, é tanta confusão escatológica que poucos são aqueles que querem olhar para aquilo que Jesus disse sobre o fim. Lembra que nós falamos no começo, se você tiver uma ideia errada sobre as coisas certas, você vai estar vivendo errado. Você não vai ter a esperança certa no teu coração. Como a maioria não quer pensar mais, a gente vive numa época que o próprio cristianismo é feito de satisfação, é aquilo que agrada. As pessoas vão por aquilo que agradam. Eles dizem assim: eu gostei daquele pastor porque ele fala coisas que eu rio, ou que eu choro, ou que isso. Eu gostei daquela igreja porque eu posso levar meus filhos, ele tem escolinha, tem isso, tem aquilo. Mas as pessoas dificilmente perguntam para a palavra de Deus se isso é de Deus assim mesmo. Eles não perguntam, irmãos. Nada. Os cristãos, eles vão pela conveniência, aquilo que é conveniente, e não aquilo que é vontade de Deus. Então Jesus estava diante de uma situação que até ficou ensinado para nós que o que é importante não é o que é conveniente, é o que é vontade de Deus. Né? O que é a vontade de Deus? Então Jesus disse assim: vão chegar dias aqui em Jerusalém, dias tão terríveis, né? Vão chegar dias tão terríveis. Quando esse templo for destruído, aí ele vai explicar sobre o que vai acontecer na época que o templo for destruído. E isso está no versículo 15 em diante. Né? O versículo 15 é a descrição da escatologia do templo de Jerusalém, dos judeus. Tem gente que não entende a escatologia de Jesus, a escatologia hebraica, da mente de Cristo, e ele não consegue atinar com isso. Mas é muito simples. Né? Jesus diz assim: quando vocês virem acontecer as abominações, as desolações, de que falou o profeta Daniel. Então, quem quiser entender Daniel, tem que perceber que tudo aquilo que Daniel fala tem a ver com a destruição de Jerusalém. A profecia de Daniel aqui é referente à destruição de Jerusalém, né? E do templo. E daquela situação de que acabou o povo de Israel, acabou o povo judeu, ali não tem mais. A partir dali o povo siga Cristo, que é o Deus que veio à terra, né? Bom, e aí então Jesus vai descrever mais algumas coisas, que é naquele período da destruição de Jerusalém, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quer dizer, vai ser uma luta, vocês vão ter que sumir da Judéia, porque vai ser algo terrível que vai acontecer em Jerusalém e na Judéia. Quem estiver lá no telhado, não desça para tirar da casa alguma coisa, quer dizer, fuja logo. Na época que caíram aquelas torres,
em Nova York, tem um livro muito interessante chamado Impensável, eu tenho ali. É de uma jornalista norte-americana, que ela escreveu depoimentos de várias pessoas que escaparam quando bateu aquele avião. Teve pessoas que ficaram ligando para o chefe para ver se tinha que desligar alguma coisa, pegar alguma coisa, fazer algum backup. Enquanto eles estavam fazendo backup, eles morreram queimados, né? Então, tem pessoas que estão tão acostumadas a fazer determinadas coisas, estão tão formatadas, elas são tão, assim, reduzidas àquele momento do dia a dia, que ele não pensa mais amplo nunca. Ele foi reduzido. Então, essas pessoas diziam que eles estavam descendo as escadas, correndo, e viam pessoas lá, freneticamente desligando os computadores, ou pegando coisas nos cofres, ou documentos, e morreram. Né? Então, ela faz um estudo de vários fenômenos de desgraças e catástrofes que acontecem, de pessoas que morreram simplesmente porque ficaram cumprindo aquela rotina que tinha que cumprir. Né? E Jesus está dizendo assim, cuidado com esse tipo de coisa, porque se você for desse tipo de gente, tu vai morrer. Né? Se tu ficar lá tentando buscar coisa na tua casa, porque você gosta disso, gosta daquilo, aquilo outro, morreu, não vai dar tempo. Né? Então, é o valor que o ser humano dá às coisas deste mundo. Isso aí que é o problema mesmo, que Jesus está tentando chamar a atenção deles. Né? Há coisas que o mundo enrosca em vocês, e que vocês ficarem enroscados nisso, vocês vão morrer, vão perecer. Exatamente, Jabá, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está o nosso coração grudado. Né? Teve um ator, né, só faz tempinho, que ele pegou fogo lá no prédio onde ele morava, e ele não quis defender um nome dele, não sei, ele morreu asfixiado lá dentro. Era um ator assim, bem conhecido. São coisas assim Eu lembro desse terríveis. caso, mas eu esqueci o nome. Eu lembro desse caso. Ele voltou pro apartamento para pegar coisas. Né, as coisas dele, mas Ali ficou, né? Morreu Então, Jesus está tentando avisar os judeus de que nesse dia Jesus primeiro avisou que vai ser destruído o templo e tudo. Né? Então, e tudo ali na Judéia, até ele fala assim, ó, no versículo 16, os que estiverem na Judéia, isso é local. Aqui a escatologia é local. Tem gente que faz uma confusão e pega esse texto aqui e fala que é no fim dos tempos. Não é no fim dos tempos, aqui é na Judéia. Isso aconteceu, já aconteceu. Né? Já aconteceu. Quem estiver, no 18, quem estiver no campo, não volte atrás para buscar nem a sua capa, nem a sua blusa. Suma rápido. Né? Claro, vai dar para escapar. Na vinda de Cristo não tem escape. Na vinda de Cristo não dá para escapar. Jesus não fala isso aqui quando se trata do discurso da sua vinda. Né? Quando for a vinda de Cristo, a palavra de Deus até diz que tem gente que vai tentar entrar debaixo da montanha. Né? Não tem um povo aí? Tem um povo nos Estados Unidos que fica cavando buracos nas montanhas ou fazendo silos de guardar sementes e usam armas e tudo para se proteger da hecatombe nuclear ou do fim do mundo. Né? Tem até um lugar também num país aí que não sei onde agora, esqueci o nome, que eles guardam sementes de todo tipo lá para quando tiver a grande catástrofe mundial, e quando os sobreviventes existirem, eles vão poder pegar as sementes. Mas Jesus disse que quando for a vinda dele, as pessoas que estiverem entrando dentro das montanhas não vão conseguir se esconder dele, porque eles vão ser chamados à presença de Cristo. Isso é totalmente outro momento, outra situação. Né? Então, esse momento aqui é em relação a Jerusalém e a Judéia. Então, ele diz aqui, ó, ai das grávidas, claro, coitado, não vão poder correr. Ai das grávidas, daquelas que amamentam naqueles dias. Orai ainda também para que a vossa fuga não se dê no inverno, que é uma neve, vai morrer todo mundo de frio. E também nem no sábado. Quer dizer, tudo isso é local, não tem nada a ver com a vinda de Cristo.
Isso é local, é uma profecia local, com situações terríveis ali, né? E no sábado, porque o judeu não podia andar mais do que 1 quilômetro no sábado. Ele tinha uma lei que só podia andar 1 quilômetro, então ele corria. Chegava no 1 quilômetro, tinha que parar. Aí o soldado matava ele, né? Então, não posso correr mais de 1 quilômetro, senão estou pecando. Parou com 1 quilômetro, morreu, né? Alguns nem andavam nem 1 metro. Aqueles mais radicais ficavam parados lá na casa sem fazer nada. Tinha umas coisas dessas no catolicismo uns tempos atrás, né? Chegava sexta-feira santa, ninguém fazia nada. Já pensou fazer coisa? Varrer casa, assentar, coisa assim, né, irmão? Então, assim, ó, aí Jesus fala que esse tempo é o tempo da grande tribulação, né? A grande tribulação é isso aqui que vai acontecer, como ele fala no 21, porque nesse tempo aí que ele está falando, nesse tempo, está bem claro, né? Eu estou falando isso com ênfase, porque tem teólogos cristãos que falam que a grande tribulação é algum momento lá para frente. Não é. Jesus deixa claro o que é a grande tribulação. Que fala que é no ano 70, né? É o ano 70, exatamente. É o ano 70 que houve realmente essa invasão, destruiu tudo, foi bem assim, né? É uma bênção ter alguém avisando antes. Jesus estava avisando antes. É igual a vinda dele, Jesus está avisando antes. Bom, isso aqui até, irmãos, é uma espécie de evento profético de pequeno porte para apontar para o maior evento escatológico que vai ter, que é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, né? Bom, mas aqui, ó, continua no 21. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. E ainda ele promete, ó, nem haverá jamais. Quer dizer, até agora não tem, vai ser esse o evento, e depois dele não vai ter outro desse tipo, não vai ter, né? Quer dizer, as coisas que vão acontecer serão tão terríveis que só não seriam mais terríveis porque Deus abrevia, ou isto é, ele corta o evento em algum momento, como diz aqui no versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha, aqui é os crentes que vão estar envolvidos naquela situação. Porque se Deus não pusesse a mão para agir de uma forma a cortar o evento pelo meio, nem os crentes seriam salvos naquele evento, daquilo que aconteceu. Então, naquele tempo, Deus agiu de uma tal maneira que ele cortou toda aquela grande tribulação pelo meio para dar chance dos crentes saírem dali, escaparem dali, que haviam lá naquele tempo, né? Claro que haviam crentes em outros lugares, né? Haviam crentes em Roma já, né? Quando Paulo escreve para Roma um pouco antes, já haviam crentes em Roma, já haviam crentes em toda parte do mundo já, né? Mas naquele lugar não ia sobrar um crente se Deus não fizesse uma intervenção, e ele fez. Bom, até aqui está sendo narrada a grande tribulação da Judéia, né? Agora, irmãos, voltando lá para o capítulo 24 mesmo, né? No versículo 4, aí Jesus vai começar a narrar a vinda dele, o processo do último dia. Então ele está dizendo assim: eu quero que vocês então entendam uma coisa. Cuidado com os eventos dentro desse último dia também. Cuidado para que vocês não fiquem no meio dos tempos, no meio desse último dia, que é desde que Jesus veio até quando ele voltar. Nesse período vão acontecer coisas terríveis no mundo. Irmãos, vão acontecer coisas terríveis como essa que nós estamos vendo agora. Essa é uma delas. A multidão vai, irmãos, a multidão vai assim, ó. Eles se envolvem, seja na Arábia com os grupos terroristas, seja na França com os grupos que também estão fazendo esse movimento. E esses movimentos estão puxando o mundo inteiro hoje. Vai passar isso, claro que vai passar.
né? Vai chegar uma hora que vai passar. Aí vai vir outro. Então Jesus está dizendo, cuidado, que os eventos impressionantes vão ser muitos. Então, no versículo 4 ele diz assim, cuidado que ninguém vos engane. No meio de tudo isso, não vão cair na conversa dessas pessoas que estão chamando multidões para uma postura em determinada situação. Tome uma posição. Eu já tomei uma posição. A minha posição é Cristo. E se tu não tomar a tua posição também por Cristo, na hora que ele vier tu nem vai saber, tu vai ser condenado. É isso que Jesus está dizendo. O único povo, irmãos, que existe nesse mundo que pode alertar essa multidão que está indo lá para a França, ou essa multidão que está indo lá para a Arábia, tomando só um exemplo atual, pode ter outros e vai ter outros eventos, e como aconteceu na época da política, muita gente era a favor do Fidel Castro, muita gente era a favor da Dilma, outros eram a favor do PT, outros eram a favor do Aécio, outros eram... e fica esse movimento, essa muvuca. Então vai um tanto para lá em cima do Lula, outro tanto para lá em cima do Aécio, outro tanto não sei para onde. Qual é a tua posição? Eu já tomei a minha posição. Esses eventos vão acontecer. E se tu não tomar cuidado, você vai ser levado, irmão. Jesus está dizendo que vai, e a pessoa vai. Quantos crentes caíram na conversa do Lula, caíram na conversa do Je suis Charlie? Tá vendo a plaquinha? Je suis Charlie? É o caso da França. O pessoal vai, o pessoal vai igual pato. Entende? Porque as coisas são assim, potenciadas. Elas têm uma força emocional grande, elas carregam de acontecimentos fortes, né? Então Jesus está dizendo que, no versículo 5, muitos virão em meu nome, quer dizer, estarão usando de potencialidades oratórias, de falas, de situações, de gerar, que vão fazer pessoas caírem na conversa. Então cuidado, né? Olha só, vão haver, no 6, guerras, rumores de guerras, situações tão desastrosas que você vai impactar o teu coração. É terrível de ver uma cena de gente sendo morta, quantas pessoas, e o mundo fazendo força para regimentar pessoas, para lutar contra essas coisas, ou a favor, ou contra, e um monte de... né? Então, né? Ele fala assim, olha só, não vos assusteis. Está vendo a frase aí? Não vos assusteis. Obrigado. Não vos assusteis, quer dizer, cuidado, porque isso aí vai fazer você sofrer. Vai impactar teu coração, teus filhos vão ver, mas é hora de você chamá-los e falar a mesma palavra e dizer a mesma coisa. Meus filhos, a nossa decisão já está tomada. Lembra do Êxodo? Quando Moisés, na noite anterior, ele reúne as pessoas e celebram aquela Páscoa e dizendo, ponham a blusa, peguem a erva amarga, comam o pão, fiquem preparados com as suas malas, porque amanhã cedo nós vamos sair daqui. Lembra que coisa linda? Isso aí, irmãos, é o agora nosso. Jesus está dizendo a mesma coisa. Fiquem preparados, não se liguem mais nada aqui nessa terra, porque vai chegar o momento em que eu vou voltar e eu vou levar vocês para mim. Façam a celebração, não mais da Páscoa, né? Agora a celebração é a ceia do Senhor. É Ele. Ele veio, ele disse, Ele é a Páscoa, Cristo é a Páscoa. A gente celebra. Meu filho, obrigado. Uma aguinha aqui que o Lipe trouxe. Irmãos, as coisas vão ser terríveis no último dia. Jesus está dizendo para nós, da mesma forma que o templo foi destruído, a Judeia foi destruída, o mundo também vai ser destruído. Quer dizer, vai acabar. O mundo não vai existir mais. Não vai. O pessoal fica falando assim, vamos preservar o mundo. O mundo está sendo preservado por Deus. E no dia que Deus falar assim, acabou, acabou. Pode ter um bando de ecológicos que for, que não vai conseguir sustentar mais nada. Na hora que Deus falar,
deixa de existir o universo, acabou o universo. Né, irmão? Então, mas enquanto isso, as coisas vão ser muito trágicas, irmãos. Jesus queria muito que o seu povo, ele soubesse antecipadamente que o mundo que nós vamos enfrentar, né, através das gerações, eles vão ser dias terríveis. Né? Mas que isso tudo só demora 3 anos e meio, diz a palavra do Senhor em Apocalipse. 3 anos e meio significa um reino que o mundo vai ter por um tempo determinado, é meio tempo. O tempo verdadeiro e perfeito e eterno é 7 anos, que é o reinado de Cristo. Esse é o reino eterno de Cristo. 3 anos e meio, diz Apocalipse 12, 13 ali, que é o reino do diabo, é o reino das bestas híbridas, né, que tem seus chifres, que são seus gerentes, que vão pelo mundo inteiro fazendo essas coisas, né, colocando um tipo de pressão terrível em cima do mundo. Então, não se assustem, porque é necessário, isso tem que acontecer. Jesus disse, isso tem que acontecer. Tem gente que fala assim, vamos orar para que tenha paz. Não vai ter paz, né, irmão? Quem que vai ter paz é o teu coração, o teu coração, a tua pessoa. Em mim, nem em Cristo a gente tem paz, em nós. A paz de Cristo está na pessoa daquele que é de Cristo, do povo de Deus, aquele que é do Senhor. Há uma paz que excede todo entendimento, que é dada por Cristo a nós, né? No mundo vai ter o quê? Isso tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. As nações se levantarão contra nações, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, as tragédias. Isso tudo é princípio das dores. E então vocês serão atribulados e vos matarão. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele está chamando a nós. É impressionante isso. Jesus aponta na frente dos seus discípulos, ele aponta uma tragédia e logo depois uma glória. Entende? É uma coisa assim. Eles sabiam que isso era assim. Há de ter, nós vamos enfrentar umas tragédias e uma grande tragédia, mas depois uma glória. Agora nós somos testemunhas. Sereis odiados de todas as nações vão odiar os verdadeiros cristãos. Não vai ter uma nação que vai achar a gente simpático. Não tem. Não tem. Quem vai ser simpático às nações vai ser a prostituta, lá, a meretriz de Apocalipse 17 e 18, que foi aquela que transformou a religião cristã, a fé, né, em um tipo de comércio que é agradável às nações. Mas as próprias nações vão ver que isso não tem sentido mais e vai destruir a prostituta, como diz Apocalipse 17 e 18. Mas os verdadeiros cristãos não vai dar, ninguém vai gostar, né, irmão? Tem gente que fala assim que os crentes têm que ficar agradáveis. A gente quer, mas eles não vão gostar de ouvir o que não é o reino desse mundo. Já pensou? Você chegar em qualquer lugar e começar a falar que é só Cristo? Você tem que ter Cristo na tua vida? Não adianta. É Ele que traz a paz, é Ele que dá a salvação. Isso não dá ibope nenhum, não tem graça nenhuma. Se ficar falando de Jesus hoje em dia, não tem graça. Seria para eu fazer um spray de antidemônio. Aí, irmão, seria uma multidão vindo aqui. Ó, você dá uma borrifada, o demônio sai. Já pensou? Isso aqui é pra garganta. Né? Aí as pessoas, maravilha, aquele pastor tem um spray antidemônio, vamos pegar. Quanto que é cada um? R$100, pronto. Um caminhão na frente vende tudo. Irmãos, é um negócio louco. Como pode isso? Aí você vai falar, isso não existe, isso não é verdade. Aí as pessoas vão falar, o quê? O que tem lá na tua igreja, pastor? Eles perguntam assim, como assim o que tem lá na minha igreja? Né? Primeiro que a igreja não é nem minha, não tem nada lá. Né, irmãos? Nós é que somos o povo de Cristo. Aí a gente tenta ajudar as pessoas, não quero saber isso. Bom, então tá, né? Porque toda a palavra do Senhor exige uma decisão. E aí Jesus está dizendo assim, ó, quem perseverar até o fim será salvo.
A gente tem a promessa de uma desgraça e a promessa de uma salvação na persistência, na perseverança. Né? O que temos que perseverar? No versículo 14, ele diz assim: nós somos chamados a sermos os pregadores, né? Do Evangelho. A gente em nós existe o Evangelho, irmão. Em ti, se você tem Jesus, o Evangelho está em ti. A gente vê essa turma aí, uma multidão de jovens, não sabe nem o que pensa, né, irmão? Essa quantidade de jovens aí indo para droga, indo para prostituição, cada dia mais cedo. É um negócio absurdo, né? Indo para nada, né? Se entregando a sua vida a qualquer coisa, deixa rolar para ver o que vai acontecer no tempo. Não pode fazer isso, né? É a tua vida. Então o povo de Deus vai dizendo que há um reino de Deus verdadeiro existente em nós. E aí esse é o testemunho, como diz no 14, o testemunho dado dentro do mundo por nós. E então virá o fim. Quer dizer, esse testemunho vai ser anunciado até o dia de Jesus voltar. O que vai ficar é o povo de Deus. Essas coisas todas que vão acontecer, vai acabar. Né? Então, irmãos, depois a gente continua. Né? O templo será destruído, o mundo será também destruído. O dia do Senhor virá. E as pessoas precisam decidir-se por Cristo. Por Cristo. Então Deus nos ajude a continuar firmados, né, no Senhor, olhando para Cristo. E nada assuste a gente. E nada impressione a gente. Seja a construção que for que esse mundo fizer. Né? Vamos seguir firmes. Que há de chegar o dia, irmãos, que esse céu vai se abrir. Daqui a pouco a gente vai chegar lá nessa parte. Né? Que o Senhor disse: olha, eu vou mandar o meu anjo. Eu não vou, por um tempo, eu não vou comer mais desse pão com vocês. Só a primeira vez que ele participou dessa ceia. Isso que nós estamos fazendo, Jesus fez com os seus queridos. A primeira vez. E ele fez a primeira vez e disse: eu vou ficar com uma saudade imensa de vocês. Eu não vou participar mais, mas vocês vão. Então o que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é exatamente a continuidade que Jesus quer. Não é glorioso? Isso é maravilhoso. A gente poder continuar naquilo que Jesus fez e quer que a gente faça dia a dia. Não é? Quer dizer, todo dia. Estava conversando com o Olívio hoje de manhã, assim, a gente fica um tempo conversando às vezes. Assim, Jesus disse: olha, tem um copo d'água. O que significa um copo d'água que tem relevância no céu? Que até as mínimas coisas você pode abrir aquele portal para o céu e deixar você e o Senhor existirem dentro desse tempo, né? E você fazer a ligação. Jesus uma vez disse assim: aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E os cristãos não ligam nada no céu. Eles só querem ligar cada vez mais coisas com a terra. Entende? Fazer coisas que é bonito para o homem ver, ou aquilo que a denominação pode criar. Mas é aquilo que Cristo diz para a gente fazer. Será que no dia do Senhor os pastores vão chegar lá e dizer assim: olha, Senhor, eu sei que não tinha nada desse negócio de denominação. Eu sei que não tinha nada. Eu sei porque eu fui disso por 33 anos. E eu ficava numa agonia de ter que chegar diante de Jesus um dia. Desde o ano 2000 me agoniou muito isso aí. De chegar diante do Senhor um dia e falar assim: olha, Senhor, eu estudei a Tua Palavra profundamente. Eu sei profundamente a Tua Palavra. Eu sei que aqui não tem nada disso. Já pensou? E Jesus simplesmente falou: então por que tu fez isso? Por que tu fizeste assim? Lembra? Tem uma parábola assim, que Jesus mandou uns homens fazer uma determinada coisa e eles não fizeram aquilo, né? E exatamente isso, né? Eu ficava com aquilo na cabeça: não é possível. Até que chegou, graças a Deus, o dia, né, que a gente pode dizer assim: a partir daqui, Senhor,
nós vamos seguir conforme diz a tua palavra. Aí o pessoal começou a falar, irmãos, cair em cima, você é louco, como é que pode? 33 anos dentro disso. Não vai durar 3 meses. É uma história, né? Nós vamos celebrar, então, o Senhor que disse assim: ah, mas vai chegar o dia que vocês vão comigo comer de novo. Então, o irmão Jason pode, por favor, entregar o pão. Foi bem depois dessa mensagem aqui, né, que teve a ceia. Foi bem depois dessa palavra profética, escatológica, que teve a ceia. Jesus então falou: agora vocês estão preparados. Vocês já sabem quando nós vamos comer de novo juntos. Né? Vai demorar um pouquinho para vocês. Mas vai chegar o dia que esse céu vai se abrir. E se a gente já estiver lá, a gente vai vir com o Senhor primeiro. Provavelmente estaremos. Né? Provavelmente estaremos. E a palavra de Deus, Jesus está ali com eles também, né? Ali eles saíram, né? Obrigado, irmão. Obrigado. Eles saíram e Jesus foi lá perguntado pelos seus discípulos que chegou a Páscoa. Já pensou, irmãos? Chegou a Páscoa. Isso é maravilhoso. Da mesma forma vai chegar o dia da vinda do Senhor. E Jesus então perguntaram: onde que nós vamos preparar a Páscoa? E Jesus falou: vai na cidade e lá tem um homem, diz a ele: na sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus não voltou para o templo para celebrar a Páscoa, irmão. A ceia, a primeira que teve por Jesus, que ele instituiu, foi na casa. Tem que ser assim, né? Isso aqui é cânon. Quantas vezes eu ensinei na faculdade teológica que a gente está com um cânon, um padrão. Né? Claro que tem muitas desculpas pastorais e teológicas para justificar não ser nas casas. Né? Mas estão erradas. E então, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou. Querido Senhor, o Senhor falou que nós teríamos um tempo a passar e a prosseguir com as obras que Tu preparaste para que andássemos nelas. E por causa do que o Senhor fez naquela cruz, é que nós estamos aqui no século 21 e contando o tempo, e dentro do tempo, e viajando no tempo, e sendo testemunhas da Tua palavra, Senhor querido. Obrigado, Senhor, pela grande honra de podermos celebrar aquele que um dia virá em poder e glória, e que lá naquela cruz morreu como um criminoso qualquer, mas era o Cordeiro de Deus se entregando por nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos e sabemos que é por Tua misericórdia que continuamos e celebramos aqui o que o Senhor fez por nós, em nome de Jesus. Amém. E então deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. O Senhor então, junto com os seus discípulos, depois ele pegou o cálice e novamente ele orou dando graças. E então o Senhor, Criador de todo o universo, Senhor que é o que salva, o que redime, o que perdoa, que tira os pecados e que dá nova vida. O Senhor que foi naquela cruz, cujo sangue foi derramado até o fim,
para que a nossa vida fosse resgatada no Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Senhor Jesus, o que lá naquela cruz Ele fez. Nós estamos celebrando o que Ele está fazendo em nossas vidas, nos mantendo no curso, no caminho. E também nós estamos celebrando o que o Senhor irá fazer um dia desses aí na frente, que nós chamamos de futuro, mas que diante de Ti já é o dia da Tua vinda, Senhor. Deus amado e bendito, eis aqui o Teu povo celebrando o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. E então, Jesus deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber convosco o vinho novo no reino de meu Pai. E então, amados, como o Senhor nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, a Tua eclesia, Senhor, os Teus chamados, o povo santo do Senhor, que está aqui nesse lugar, e que, como diz Paulo em Coríntios 1:2, estão em todos os lugares, que invocam o Teu santo nome, porque santos são em Ti. O nome do Senhor Jesus, Senhor deles e Senhor nosso. Nós fizemos como o Senhor nos ensinou, Pai. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então Deus abençoe, né? Todos nós. Vamos ficar firmes. Vamos passando os tempos no nome do Senhor. E tem uma continuação lá. E temos uma continuação lá com alguma suco. Né? Não café. Então, qualquer oferta pode ser entregue ali. Que o Senhor nos continue dando essa graça. E quero dizer aos irmãos que estamos conseguindo avançar, irmãos. A primeira parcela da casa foi paga. A segunda foi paga. E cada mês o Senhor tem suprido. E vamos conseguir. Pela graça de Deus. O Senhor vai mandando a nuvem durante o dia e aquele calor durante a noite. E o maná. Né? Deus fortaleça-nos na continuidade. Né? Vamos ver. E também os amados irmãos que estão em todos os lugares. Deixa eu apresentar os irmãos que estão ali. O Pedro que está lá. Olha o Samuel lá no meio do freezer. Né? Hoje nós vimos eles. Eles mandaram umas fotos tão bonitas. Né? Aqui os amados, olha aí, irmão Jason, Esther, a irmã Tia Bata ali. Né, Pedro? Olha lá o Pedro. Que legal, Pedro. Muito bem, Pedro. Muito bem, graças a Deus. Os amados irmãos todos. Deus abençoe. Os irmãos ficam lá firmes, viu, irmãos? Os irmãos estão em todo lugar. Gente, assim, vendo pela internet, assim, pela graça de Deus. Nós estamos muito quente aqui hoje, amados. Hoje está quente. Quando tem gente no frio, tem gente dentro do forno. Olha, Gabriel, Catiane, nós estamos no forno aqui. Queria estar lá, ali. Lá tá bom, né? Manda um pouquinho da neve pra nós aqui. Joga aí, faz um download, um upload pra nós. Vamos fazer meia-meia, né? Fazer meia-meia. Manda pelo correio umas neves. Os irmãos lá dos Estados Unidos, irmãos de vários lugares, irmãos de São Paulo, né? São Bernardo do Campo, os queridos e amados, os irmãos aqui de Florianópolis, os irmãos de Campinas, e Deus abençoe, amados irmãos do Rio de Janeiro, né? Onde os irmãos estiverem, amamos os irmãos, em nome do Senhor. Ó, vou botar sandália.
continuando no Senhor, né, amados? Eu sou velhinha. Deixa eu ver quem está mandando um oi. Não tem como vazar só. Amém, filhão. Deus abençoe aí em São Bernardo do Campo, né, queridos, a Samira, a Letícia, o André, estão mandando um oi aqui. A Naef também mandou um oi. O Senhor nos fortaleça no meio de todos esses tempos de turbulências, mas o Senhor é fiel, em nome de Jesus, amado. No alto não? Por quê? No baixo? Vamos ficando firmes. Vai a sandália, o Pedrinho vai ficar descalço. Vamos botar sandália? Não é sandália, não? Então, qualquer coisa, irmãos amados, entrem em contato onde estiverem. Vamos continuar compartilhando da palavra, sendo fortalecidos no Senhor, como corpo de Cristo, como pertencendo, né? Sendo do corpo do Senhor. Vamos ficar firmes como testemunhas dessa grande graça que o Senhor tem nos alcançado. Vamos ver aqui, amados. Sei que vocês estão mandando um recado aqui. Vai lá ver se tem bolachinha pra comer. Onde que estão? Vamos ver. Tem? Nevasca. Ah, sim. É mesmo. A mãe do irmão Naef também está lá no Líbano. E conforme as notícias é que também tem um tempo de nevasca por lá. E estamos passando, né, irmãos? No meio de todos esses tempos, o Senhor é cuidadoso com o seu povo. Então, eu vou desligar aqui daqui um pouquinho. Depois qualquer coisa que os irmãos quiserem perguntar, conversar sobre a palavra do Senhor, por favor, em nome de Jesus, entre em contato. É muito importante que o conteúdo da palavra seja firme conforme a própria palavra, para que ninguém seja enganado no meio de tamanhas conflitos de ideias, de ideologias, filosofias, teologias, diversas ciências, as mais estranhas. Vamos ficar firmes. Qualquer coisa, vamos compartilhando, vamos nos falando, em nome de Jesus, amados e queridos. Amém. Deus abençoe também, irmãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixe-me preparar aqui para desligar. Deus abençoe todos.